No coração da Europa Oriental, um teatro de conflito se desenrola com uma história que cativa a atenção do mundo. Imagine uma paisagem onde a história e os conflitos modernos se cruzam, um lugar onde a coragem é testada diariamente. Estamos em fevereiro de 2025, na linha de frente entre a Federação Russa e a Ucrânia, uma região imersa em tensão e incerteza. No sul de Donbass, a oeste de Kurashov, a 309ª Brigada Russa fez avanços significativos, tendo recentemente rompido as defesas de Ulakle. Por mais de uma semana, eles expandiram seu controle, avançando meticulosamente para o oeste. A infantaria russa, tendo coberto quase 1 quilômetro, agora mantém firmemente a metade sul de Ulakle. A parte nordeste da vila, caracterizada por suas ruínas, também viu um aumento no controle russo, com tropas agora invadindo as áreas do norte, enfrentando as forças ucranianas resilientes. A linha de frente, uma fronteira fluida e em constante mudança, foi ajustada em comparação com os dias anteriores. As zonas cinzas mudaram, indicando o equilíbrio precário de poder. O destino de Ulakle parece selado, enquanto a infantaria russa continua a pressionar o ataque. A leste, um terreno maior e contestado permanece, onde a infantaria ucraniana está envolvida numa luta desesperada. Segundo um blogueiro militar ucraniano, alguns soldados foram capturados, com apenas uma fração conseguindo recuar. No entanto, muitos se encontraram isolados, cortados e, por fim, forçados a se render. É um lembrete sombrio das brutais realidades da guerra, enquanto a liderança militar ucraniana enfrenta críticas por decisões de retirada atrasadas, levando a perdas significativas de pessoal. O número exato de soldados ucranianos que conseguiram escapar permanece desconhecido, mas a sombra iminente de um cerco russo é inegável. No norte, as tropas russas avançaram ao sul de Dashny, movendo-se 900 metros para o oeste, capturando linhas florestais-chave e assegurando território adicional. Esse ajuste na linha de frente reflete a natureza em constante evolução do conflito, onde ganhos e perdas são medidos em metros. Ao norte e noroeste de Dutchen, as forças russas também expandiram seu controle, trazendo o terreno ao redor do rio Wurft para suas mãos. Surge um padrão, uma investida implacável, uma expansão de influência, à medida que as zonas cinzas se transformam em vermelho. A oeste de Ulakle, perto da floresta que faz fronteira com Dinobil, ocorreram mais escaramuças. Grupos de infantaria russa, anteriormente sob ameaça ucraniana, agora consolidam suas posições. A névoa da guerra obscurece a imagem completa, exigindo uma reavaliação constante da situação. Em outro setor, ao redor de SBN e Probragenki, as forças russas fizeram avanços notáveis. Ontem viu 2 avanços significativos, com tropas russas se aproximando da linha da floresta, garantindo mais 600 metros de território. As linhas de frente em mudança, marcadas por seções florestais estratégicas, contam uma história de manobras táticas. Enquanto isso, ao redor do assentamento de Pakrovsk, relatos militares ucranianos de contra-ataques persistem. O assentamento de Pisani testemunhou esforços russos para repelir a infantaria ucraniana, com relatos mistos sobre o resultado. No entanto, o sudoeste de Pakrovsk permanece relativamente inalterado, um testemunho da resistência feroz e das restrições impostas pela superioridade aérea ucraniana. Drones, um espectro moderno de campo de batalha, tornaram-se fundamentais, com cada movimento russo enfrentando ataques de artilharia ucraniana e drones FPV. Em meio a este pano de fundo, um chamado à ação surge. Inscreva-se para se manter informado, para fazer parte de uma comunidade que busca compreender um mundo ensombrecido pelo conflito. A cabeça de ponte russa no rio Mosgil vê mais desenvolvimentos, com o 6º Exército assegurando partes das salinas entre Furchovka e Numlinsk. Nesta área, soldados russos ganharam uma posição, avançando até 1,6 quilômetros. A linha de frente, mais uma vez, foi recalibrada, refletindo a natureza dinâmica desta luta geopolítica. À medida que a noite cai, o ar zune com tensão. As forças ucranianas enfrentam uma barragem de ameaças, com relatos russos afirmando a derrubada de 90 drones ucranianos
sobre regiões estratégicas como o Mar de Azov, a Península da Crimeia e Krasnodar. O foco desses ataques, os objetos visados, permanece um assunto de especulação e intriga. Testemunhas oculares em Krasnodar relatam um incêndio próximo à refinaria de petróleo de Ilsky, uma possível consequência desses combates aéreos. Os detalhes permanecem obscuros, mas o espectro do conflito é grande, com danos relatados à infraestrutura e lares. A mídia de oposição russa sugere um ataque de drone ucraniano em uma estação de bombeamento de petróleo, interrompendo o fluxo vital da região do Cáspio para o Mar Negro. Este incidente destaca as ramificações mais amplas do conflito, onde ativos estratégicos se tornam pontos focais em um jogo de xadrez geopolítico. À medida que a poeira assenta, o exército ucraniano responde, lançando sua própria ofensiva aérea. Uma frota de 147 drones de combate, tipo Shahed-36, penetra de várias direções, com a defesa aérea ucraniana reivindicando a interceptação de 83 ameaças. No entanto, cortes de energia se espalham por regiões, Kiev, Polava, Kharkiv e Zaporizhia, destacando a fragilidade da infraestrutura em meio à tempestade da guerra. O fornecedor de energia Ukrenergo relata desligamentos, resultado de ataques direcionados à infraestrutura energética. Os detalhes permanecem evasivos, mas as implicações são profundas, enquanto o conflito russo-ucraniano continua a reverberar, impactando vidas e meios de subsistência. No fronte diplomático, o presidente ucraniano Zelensky embarca em uma missão aos Emirados Árabes Unidos, engajando-se em discussões críticas com líderes emiradenses. A potencial troca de prisioneiros e acordos econômicos paira, com tarifas alfandegárias e regulamentos de exportação na mesa, sinalizando um esforço para fortalecer laços e mitigar o impacto do conflito. Enquanto isso, na Arábia Saudita, estão em andamento preparativos para uma reunião histórica entre delegações russas e americanas. O Kremlin confirma este engajamento, com o ministro das Relações Exteriores russo Lavrov pronto para discutir as complexidades da guerra com seus colegas americanos. A perspectiva de uma reunião Trump-Putin adiciona uma camada adicional de complexidade, enquanto canais diplomáticos buscam navegar as águas turbulentas das relações internacionais. A ausência da Ucrânia dessas discussões levanta questões sobre o cálculo geopolítico mais amplo. Enquanto o mundo assiste, o secretário de Estado do Iowa, Rubio, enfatiza a necessidade de ações tangíveis de Putin, instando uma demonstração de compromisso com o fim do conflito. A retórica de ambos os lados sugere uma dança cautelosa, enquanto concessões territoriais e interesses estratégicos se tornam pontos focais neste diálogo de alto risco. A afirmação de Lavrov de que concessões territoriais estão fora da mesa destaca a intransigência de certas posições. Com a reunião de amanhã preparada para definir o palco para futuras negociações, o mundo prende a respiração, perguntando-se se o consenso pode ser alcançado. Em meio a essa incerteza, ecoa um chamado ao engajamento, um lembrete para se inscrever, para oferecer apoio e para permanecer informado. Enquanto o sol se põe em mais um dia de conflito, ponderamos as possibilidades, os caminhos à frente e a busca duradoura pela paz em um mundo marcado pela discórdia. À medida que continuamos nossa jornada através da complexa tapeçaria do conflito russo-ucraniano, a narrativa se desdobra com camadas de complexidade e intriga. A paisagem, tanto física quanto política, é uma tela pintada com os tons da luta e da resiliência. Neste teatro, cada ganho e perda está gravado nos anais da história, moldando os destinos de nações e indivíduos. No sul, a vila de Ulakli se ergue como um microcosmo do conflito mais amplo. Um lugar onde o vai e vem das manobras militares contam uma história de cálculos estratégicos e resistência humana. A Trigênero Menor na Brigada Russa, tendo feito incursões significativas, continua a pressionar sua vantagem, com a metade sul de Ulakli agora firmemente sob seu controle. A parte nordeste, outrora um bastião de resistência, teve suas defesas erodidas, com forças russas avançando em meio às ruínas. A frente norte permanece contestada, um testemunho da coragem dos defensores ucranianos
que se mantêm firmes diante de adversidades formidáveis. As linhas de frente em constante mudança, marcadas por zonas de controle variáveis, refletem a natureza dinâmica deste conflito. As áreas cinzas, outrora neutras, agora desaparecem no vermelho, sinalizando a expansão da influência russa. O destino de Ulakle pende na balança, um símbolo da luta mais ampla por controle e domínio. A leste, as forças ucranianas enfrentam uma situação crítica, com relatos de cerco e captura. A decisão de se retirar, repleta de desafios e riscos, destaca as duras realidades da guerra. O isolamento das tropas ucranianas, cortadas de reforços e suprimentos, evidencia os dilemas estratégicos enfrentados pela liderança militar. O número de soldados que conseguiram escapar permanece envolto em mistério, um lembrete pungente do custo humano do conflito. Enquanto isso, no norte, os ganhos russos continuam a remodelar o campo de batalha. Ao sul de Darkne, a captura de linhas florestais estratégicas marca um avanço significativo, com as forças russas estendendo seu alcance em 900 metros. O terreno, outrora um buffer neutro, agora cai sob controle russo, uma representação tangível das dinâmicas de poder em mudança. A linha de frente, recalibrada para refletir essas mudanças, conta uma história de manobras táticas e riscos calculados. Além do teatro imediato de conflito, o cenário geopolítico mais amplo ganha foco. A cabeça de ponte russa no rio Mosgiu vê consolidação contínua, com o Sexto Exército assegurando posições-chave. A captura das salinas entre Furchovka e Nomlinsk sinaliza um ponto estratégico, com as forças russas avançando até 1,6 quilômetros. A linha de frente recalibrada, marcada pela transição de zonas cinzas para vermelhas, destaca a investida implacável por controle territorial. À medida que a noite cai, o céu se torna um campo de batalha próprio, com escaramuças aéreas se desenrolando contra um pano de fundo de incerteza. As forças ucranianas enfrentam uma barragem de ameaças, com relatos russos de drones abatidos, destacando a intensidade do conflito. O Mar de Azov, a Península da Crimeia e Krasnodar emergem como pontos focais neste jogo de xadrez aéreo, com ativos estratégicos e infraestrutura em risco. Relatos de testemunhas oculares de incêndios perto da refinaria de petróleo de Ilsk adicionam à intriga, com especulação sobre os alvos e consequências destes ataques. Danos à infraestrutura e residências destacam o impacto mais amplo do conflito, enquanto ativos estratégicos se tornam peões em um jogo de alto risco. A narrativa toma um rumo quando a mídia de oposição russa relata um ataque de drone ucraniano em uma estação de bombeamento de petróleo, interrompendo fluxos de energia vitais. As implicações deste incidente ressoam além do teatro imediato, destacando a interconexão das redes globais de energia e as vulnerabilidades expostas pelo conflito. Esses desenvolvimentos destacam as ramificações mais amplas da guerra, onde ativos estratégicos se tornam pontos focais em um jogo de xadrez geopolítico. Em resposta, o exército ucraniano lança sua própria ofensiva aérea, implantando uma frota de drones de combate. A interceptação dessas ameaças pela defesa aérea ucraniana destaca a luta contínua pelo controle dos céus. Cortes de energia se espalham por regiões, um lembrete claro da fragilidade da infraestrutura em meio ao caos da guerra. O fornecedor de energia Ukrenergo relata desligamentos, consequência de ataques direcionados à infraestrutura crítica. Os detalhes permanecem evasivos, mas as implicações são profundas, enquanto o conflito continua a reverberar, impactando vidas e meios de subsistência em toda a região. No fronte diplomático, os esforços para navegar nas águas turbulentas das relações internacionais continuam. A visita do presidente ucraniano Zelensky aos Emirados Árabes Unidos sinaliza um esforço estratégico para fortalecer laços e explorar oportunidades para trocas de prisioneiros e cooperação econômica. As discussões, centradas em tarifas alfandegárias e regulamentos de exportação, refletem um esforço mais amplo para mitigar o impacto do conflito e forjar alianças em um cenário geopolítico complexo. Enquanto isso, na Arábia Saudita, estão em andamento os preparativos para uma reunião histórica entre delegações russas e americanas. A confirmação do Kremlin deste engajamento adiciona uma camada de complexidade ao cálculo diplomático,
com o ministro das Relações Exteriores russo Lavrov, pronto para se envolver em discussões de alto risco com seus colegas americanos. A perspectiva de uma reunião Trump-Putin paira sobre o cenário, levantando questões sobre as dinâmicas geopolíticas mais amplas em jogo. A ausência da Ucrânia dessas discussões destaca a dança intricada da diplomacia, onde interesses estratégicos e alianças moldam os contornos do engajamento. Enquanto o mundo assiste, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rubio, enfatiza a necessidade de ações tangíveis de Putin, instando uma demonstração de compromisso com o fim do conflito. A retórica de ambos os lados sugere uma dança cautelosa, enquanto concessões territoriais e interesses estratégicos se tornam pontos focais neste diálogo de alto risco. A afirmação de Lavrov de que concessões territoriais estão fora da mesa destaca a intransigência de certas posições. Com a reunião de amanhã preparada para definir o palco para futuras negociações, o mundo prende a respiração, perguntando-se se o consenso pode ser alcançado. Em meio a essa incerteza, ecoa um chamado ao engajamento, um lembrete para se inscrever, para oferecer apoio e para permanecer informado. Enquanto o sol se põe em mais um dia de conflito, ponderamos as possibilidades, os caminhos à frente e a busca duradoura pela paz em um mundo marcado pela discórdia. Conforme mergulhamos mais fundo na narrativa em desenvolvimento do conflito russo-ucraniano, as complexidades e os riscos tornam-se cada vez mais aparentes. Esta é uma história que transcende fronteiras, impactando não apenas a região imediata, mas ressoando ao redor do globo. É uma saga de resiliência e determinação, onde cada movimento estratégico é uma peça em um grande quebra-cabeça geopolítico. No coração da zona de conflito, a vila de Ulakli continua sendo um ponto focal de contenda. As forças russas solidificaram seu domínio sobre a metade sul, enquanto a parte nordeste, há muito tempo um símbolo de resistência, vê suas defesas enfraquecerem sob pressão implacável. A frente norte, um campo de batalha de coragem e tenacidade, continua a testemunhar combates ferozes enquanto as forças ucranianas lutam para manter suas posições. A natureza dinâmica da linha de frente, com suas zonas de controle em mudança, destaca a fluidez do conflito. As áreas cinzas, outrora neutras, são absorvidas nas zonas vermelhas em expansão da influência russa, marcando a busca implacável por objetivos estratégicos. O destino de Ulakli, um microcosmo do conflito mais amplo, permanece incerto, incorporando a luta por domínio e sobrevivência. A leste, as forças ucranianas enfrentam um ponto crítico, com relatos de cerco e captura, destacando as circunstâncias difíceis. A decisão de se retirar, repleta de complexidade e risco, destaca as duras realidades da guerra. O isolamento das tropas ucranianas, cortadas de apoio vital, evidencia os dilemas estratégicos enfrentados pela liderança militar. O número de soldados que conseguiram escapar permanece um enigma, um lembrete pungente do custo humano do conflito. Enquanto isso, no norte, os avanços russos continuam a remodelar o campo de batalha. Ao sul de Destiny, a captura de linhas florestais estratégicas marca um ganho significativo, com as forças russas estendendo seu alcance em 900 metros. O terreno, outrora um buffer, agora cai sob controle russo, uma representação tangível das dinâmicas de poder em mudança. A linha de frente, recalibrada para refletir essas mudanças, conta uma história de manobras táticas e riscos calculados. Além do teatro imediato de conflito, o cenário geopolítico mais amplo ganha foco. A cabeça de ponte russa no rio Mosgiu vê consolidação contínua, com o 6º Exército assegurando posições-chave. A captura das salinas entre Furshovka e Numlinsk sinaliza um ponto estratégico, com as forças russas avançando até 1,6 quilômetros. A linha de frente recalibrada, marcada pela transição de zonas cinzas para vermelhas, destaca a investida implacável por controle territorial. À medida que a noite cai, o céu se torna um campo de batalha próprio, com escaramuças aéreas se desenrolando contra um pano de fundo de incerteza. As forças ucranianas enfrentam uma barragem de ameaças, com relatos russos de drones abatidos, destacando a intensidade do conflito. O Mar de Azov, a Península da Crimeia e Krasnodar
emergem como pontos focais neste jogo de xadrez aéreo, com ativos estratégicos e infraestrutura em risco. Relatos de testemunhas oculares de incêndios perto da refinaria de petróleo de Ilski adicionam a intriga, com especulação sobre os alvos e consequências destes ataques. Danos à infraestrutura e residências destacam o impacto mais amplo do conflito, enquanto ativos estratégicos se tornam peões em um jogo de alto risco. A narrativa toma um rumo quando a mídia de oposição russa relata um ataque de drone ucraniano em uma estação de bombeamento de petróleo, interrompendo fluxos de energia vitais. As implicações deste incidente ressoam além do teatro imediato, destacando a interconexão das redes globais de energia e as vulnerabilidades expostas pelo conflito. Esses desenvolvimentos destacam as ramificações mais amplas da guerra, onde ativos estratégicos se tornam pontos focais em um jogo de xadrez geopolítico. Em resposta, o exército ucraniano lança sua própria ofensiva aérea, implantando uma frota de drones de combate. A interceptação dessas ameaças pela defesa aérea ucraniana destaca a luta contínua pelo controle dos céus. Cortes de energia se espalham por regiões, um lembrete claro da fragilidade da infraestrutura em meio ao caos da guerra. O fornecedor de energia, Ukenergo, relata desligamentos, consequência de ataques direcionados à infraestrutura crítica. Os detalhes permanecem evasivos, mas as implicações são profundas, enquanto o conflito continua a reverberar, impactando vidas e meios de subsistência em toda a região. No fronte diplomático, os esforços para navegar nas águas turbulentas das relações internacionais continuam. A visita do presidente ucraniano Zelensky aos Emirados Árabes Unidos sinaliza um esforço estratégico para fortalecer laços e explorar oportunidades para trocas de prisioneiros e cooperação econômica. As discussões centradas em tarifas alfandegárias e regulamentos de exportação refletem um esforço mais amplo para mitigar o impacto do conflito e forjar alianças em um cenário geopolítico complexo. Enquanto isso, na Arábia Saudita, estão em andamento os preparativos para uma reunião histórica entre delegações russas e americanas. A confirmação do Kremlin deste engajamento adiciona uma camada de complexidade ao cálculo diplomático, com o ministro das Relações Exteriores russo Lavrov pronto para se envolver em discussões de alto risco com seus colegas americanos. A perspectiva de uma reunião Trump-Putin paira sobre o cenário, levantando questões sobre as dinâmicas geopolíticas mais amplas em jogo. A ausência da Ucrânia dessas discussões destaca a dança intricada da diplomacia, onde interesses estratégicos e alianças moldam os contornos do engajamento. Enquanto o mundo assiste, o secretário de Estado dos EUA, Rubio, enfatiza a necessidade de ações tangíveis de Putin, instando uma demonstração de compromisso com o fim do conflito. A retórica de ambos os lados sugere uma dança cautelosa, enquanto concessões territoriais e interesses estratégicos se tornam pontos focais neste diálogo de alto risco. A afirmação de Lavrov de que concessões territoriais estão fora da mesa destaca a intransigência de certas posições. Com a reunião de amanhã preparada para definir o palco para futuras negociações, o mundo prende a respiração, perguntando-se se o consenso pode ser alcançado. Em meio a essa incerteza, ecoa um chamado ao engajamento, um lembrete para se inscrever, para oferecer apoio e para permanecer informado. Enquanto o sol se põe em mais um dia de conflito, ponderamos as possibilidades, os caminhos à frente e a busca duradoura pela paz em um mundo marcado pela discórdia. Ao concluirmos esta exploração, somos deixados com uma pergunta instigante. Em um mundo onde os riscos são altos e o futuro incerto, como navegamos pelo caminho para a paz e compreensão? Esta narrativa, rica em detalhes e complexidade, convida à reflexão e ao engajamento. Estamos em uma encruzilhada onde as escolhas feitas hoje moldarão o mundo de amanhã. Ao considerar essas perguntas, convidamos você a se juntar a esta jornada, a se inscrever e a se manter informado. Seu engajamento importa e juntos podemos nos esforçar para iluminar o caminho à frente nestes tempos desafiadores.